Oi família, iniciando um vídeo aqui pro canal, sejam todos muito bem-vindos aqui. Gente, hoje esse vídeo é diferente, eu resolvi narrar esse vídeo para meio que fazer um desabafo com vocês. E aí eu organizei toda a minha casa, mas em vez de eu colocar música, eu vou falar com vocês como um desabafo mesmo, sabe? A gente bateu um papo por aqui. Gente, como vocês sabem que eu sou bem transparente com vocês, então eu resolvi falar algo que tá me incomodando bastante em alguns comentários aqui, né, dos vídeos que eu tô postando pra vocês. Claro que eu sei que vai ter momentos que eu vou receber críticas, elogios, xingamentos, mas chega uma hora, gente, que a gente cansa e a gente tem que responder sim a essas pessoas. Não sei se foi comentários maldosos, ou se foi, tipo assim, de repente um comentário nada a ver, né? Ou se essa pessoa gosta de mim ou não. Mas eu vou estar conversando com vocês sobre isso e eu espero que vocês gostem desse vídeo narrado, como um desabafo mesmo e um bate-papo entre eu e vocês. Então, gente, vamos lá para o primeiro ponto que eu achei crucial, eu vim debater isso com vocês. Vocês sabem que sempre quando eu gravo meus vídeos, seja aqui na roça ou seja na outra casa que eu morava, eu sempre comentava com vocês, né, sobre o dia eu ir na igreja, o dia dos cultos, o que tinha, se tinha algum evento. Então, assim, eu sempre gostei de trazer aqui pro meu canal Deus, né? Eu sempre gostei de falar de Deus, eu sempre gostei de falar com vocês. Gente, hoje tem culto, hoje vai ter isso, vai ter aquilo na minha igreja. Certo? O ano era 2015, quando Deus me apresentava o meu marido, que é o pai dos meus filhos. E eu só tinha 17 para 18 anos, eu era bem novinha, né, na época. E aí, um ano e pouco depois, eu comecei a ir na igreja evangélica. E lá eu fiquei, eu gostei, eu me apaixonei pelas pessoas, pelo local e por Deus. Então, desde então, eu comecei a orar pela vida do meu marido, né? Pedindo mudança em algumas coisas e, claro, pedindo que ele se voltasse para Jesus e tivesse o mesmo encontro que eu tive, né? Com o Espírito Santo. Só que assim, gente, eu me envolvi tanto com a igreja que eu percebi que eu estava morando dentro da igreja. Tinha culto, né? Durante a semana, final de semana. E eu comecei a morar dentro da igreja, né? Hoje eu tenho discernimento de ver isso, porque no momento que eu estava vivendo isso, eu não tinha essa sabedoria de enxergar o que eu estava vivendo. Então, eu estava amando as pessoas, amando a placa da igreja, só que eu estava sendo crente dentro da igreja e quando eu chegava dentro da minha casa, eu não orava, eu não buscava, eu não orava pela vida dos meus filhos, eu não orava pela vida do meu marido, que era o principal, né, assim, pela mudança. Então, assim, às vezes eu era crente dentro da igreja, mas quando eu precisava ser crente, que era dentro da minha casa, eu não era. Então, eu me vi ali presa a pessoas, gostando de pessoas, me envolvendo com pessoas, falando da minha vida pessoal para pessoas e deixando a minha casa de lado. E onde veio a separação, né? Eu estava há muito tempo orando pela vida do meu marido, orando pela restauração do meu casamento. Mas quando Deus já estava ali, quase me entregando a minha bênção, em um dado momento eu desisti, gente. Eu chutei o balde mesmo e eu não percebi que às vezes o lugar onde você está que está te fazendo mal. Que às vezes você tenta buscar Deus na igreja e você acaba buscando as pessoas, buscando a placa da igreja e não a Jesus. Vocês entendem? Então eu comecei a pensar em separação e eu separei mesmo, mudei para minha casa na cidade, como vocês sabem. Só que aí, gente, quando eu separei do meu marido, eu não tive esse pensamento, eu vou arrumar uma outra pessoa, eu vou ter uma outra pessoa rápido. Eu juro pra vocês, gente, eu não tive esse pensamento. E logo em seguida foi me apresentado essa outra pessoa que vocês sabem que eu me envolvi, que eu me relacionei. E, né, por eu estar na igreja e tudo mais, então veio o casamento pra gente não viver em pecado e tudo mais, e meu sonho era casar. Só que assim, o meu sonho era casar, mas o sonho de Deus não era esse pra mim. Os planos de Deus não era eu estar com essa pessoa. E aí, logo em seguida, eu me envolvi com essa pessoa, casei, como vocês sabem. Mas, a partir do momento que nós dois fomos ter uma vida junto, gente, o Espírito Santo, ele foi me constrangendo dia após dia. Hoje eu tenho esse entendimento do que é o constrangimento do Espírito Santo. Sabe o que é o constrangimento do Espírito Santo? Às vezes, eu pensava assim, nossa, eu vou viver feliz, eu vou ter uma vida plena, amorosa, eu vou ter a família que eu sempre quis, que é um homem temente a Deus, uma pessoa carinhosa. Só que assim, gente, é pura ilusão você querer substituir a sua família por outra, é pura ilusão.
E aí o Espírito Santo ele foi me constrangendo e foi me mostrando dia após dia que aquela não era a minha família. Como, por exemplo, quando eu casei, eu achei que eu, tipo assim, talvez eu gostava daquela pessoa. Então, foi só uma paixão de momento, sim. Mas, a partir do momento que a gente foi ter uma vida juntos, eu comecei a perceber que eu não estava amando aquela pessoa, que eu não gostava, de fato, daquela pessoa. Eu não queria que essa pessoa me tocasse, eu não queria sentir carinho para aquela pessoa, eu não queria que aquela pessoa me desse carinho. Por mais que, às vezes... quantas vezes que eu parava e orava e perguntava para Deus, Deus, por quê? Por que eu não consigo gostar dele? Por que o Senhor não deixa eu ter sentimentos por essa pessoa? E aí o Espírito Santo foi falando cada vez mais forte em meu coração, no meu pensamento, que aquela não era a minha família, que aquele não era o meu marido. Gente, eu pensava no pai dos meus filhos, juro pra vocês, sabe? Eu pensava nele, quando eu ia dormir à noite eu pensava nele. Quando eu saía na rua eu ficava olhando pro quatro cantos da cidade pra ver se eu via ele. Então, assim, às vezes eu chegava até ligar desconhecido pra ele só pra mim ter que ouvir a voz dele. Então, assim, foi nítido o que o Espírito Santo fez. E Deus é tão maravilhoso que ao mesmo tempo que eu estava lá, sendo constrangida pelo Espírito Santo, não permitindo ter uma vida de dois, ter uma vida de casados, ter uma vida íntima com aquela pessoa, Deus também estava guardando meu marido, porque meu marido também não teve outra pessoa, ele não se envolveu com ninguém, ele continuou mexendo aqui na nossa casa, na roça. Então, assim, foi tudo preparação de Deus. E aí, gente, se passou 4 meses e eu resolvi, eu decidi, Deus colocou em meu coração para colocar um fim naquele casamento, que não era um casamento, era só fachada, era só no papel, era só de aparência. Às vezes eu postava para as pessoas que eu estava feliz, eu fazia vídeos românticos, mas a realidade dentro de casa era totalmente outra. Eu não gostava daquela pessoa, não sentia nada para aquela pessoa, vocês entendem? E aí, gente, uma coisa eu falo para vocês, quando o inimigo, ele quer destruir sua casa, destruir sua família, porque o maior bem que temos hoje em dia é a nossa família, nossos filhos, o nosso marido, a esposa. Então, assim, o prato recheado que temos para o inimigo e para pessoas invejosas é a nossa família, sabe? E aí, assim que eu me separei, uma irmã, ela me chamou no WhatsApp, ela é de outra igreja, e aí ela revelou uma palavra pra mim. E é lógico que eu aceitei, é lógico que eu acreditei, gente? Só quem tem o Espírito Santo sabe que é verdade quando Deus fala com a gente. E aí essa pessoa falou pra mim, que quando eu me separei do meu marido, não era uma separação verdadeira, era uma separação somente pra mudança. Porque, gente, ninguém muda ninguém. Eu não tinha o poder de mudar o meu marido. E então, assim, era só Deus que tinha esse poder de mudar ele, sabe? Mas às vezes o coração humano é tão duro, tão ruim, que pra mudança precisa passar pelo deserto, precisa sofrer, precisa chorar, precisa haver o arrependimento. Então, no caso meu e do meu marido, a gente precisava dessa separação, sim, para haver arrependimento, para haver sofrimento também de distância. Mas não estava nos planos de Deus eu me envolver com essa outra pessoa. Não que eu tô querendo dizer para vocês que a culpa é do diabo. A culpa é minha também, porque eu quis me envolver, eu fui fraca na fé, eu deixei pessoas falar por mim, enfim. E aí, gente, essa pessoa, essa irmã, pegou e falou comigo, Tati, quando você se separou do seu marido, o Espírito Santo me mandou te dizer, só que eu não te disse, que você iria cair numa cilada. E a cilada foi o casamento com essa outra pessoa, que não era um casamento de Deus. Mas, graças a Deus, que você caiu em si e que Deus não permitiu você sentir sentimentos por essa pessoa. E aí eu chorei bastante, aí eu entendi o porquê, Aí sim eu entendi o porquê que eu não consegui sentir sentimento e tudo mais. E aí, gente, uns 4 dias depois, eu comecei a sonhar com meu marido, que é o pai dos meus filhos. É o mesmo sonho, eu sentada conversando com ele. Eu peguei e comentei com essa irmã, falei com ela, olha, eu tô sonhando assim, assim, assim com o pai dos meus filhos, será que é normal? Será que quer dizer? E aí ela tentou decifrar pra mim, ela falou assim, Tati, Deus vai restaurar o seu casamento. Deus vai trazer o seu marido de volta pra você, mas não será o mesmo homem, será tudo novo. Deus vai fazer tudo novo na sua vida. O que ele te prometeu, ele te garante e ele vai te dar.
Gente, eu comecei a chorar. Isso, eu tava morando lá ainda na cidade, né, com as crianças, sozinha. E aí eu comecei a chorar, meu Deus, como assim, o meu marido? E aí aquele amor que tava enterrado aqui dentro, parece que Deus florou assim pra fora. E eu comecei a enxergar o quanto eu amava aquele homem, o quanto ele fazia falta pra gente, sabe? E aí eu comecei a orar, comecei a buscar de Deus. E eu comecei a falar assim, Deus, eu não vou procurar ele. Se tem mudança, ele que vai me procurar. E aí, gente, há uns 4 dias depois que eu comecei a orar e perseverar, ele me procurou para ver as crianças, tá? Ele me procurou para ver as crianças e tudo mais. E a gente começou a conversar e, nossa, foi lindo, foi maravilhoso. Eu senti já a mudança de início. Eu percebi que não era mais aquele homem que eu conhecia, que eu vivi por 9 anos. O olhar estava diferente, estava mais bondoso, estava mais brilhante. Ou seja, o Espírito Santo já estava habitando ali, sem ele mesmo perceber. Então, a mudança veio e a gente conversou e aos poucos Deus foi moldando e quando eu percebi eu já estava aqui de novo morando ao lado dele, sendo feliz. Eu estou feliz, gente, juro pra vocês, eu estou feliz. Não é o mesmo homem de antes, ele tá mais carinhoso, enfim. Agora, eu quero chegar no que eu falei no início do vídeo. Há uns comentários que estão falando no meu vídeo. Eu quis falar um pouco pra vocês, só para vocês entenderem o contexto, né, de tudo que eu quero falar aqui para vocês. Gente, eu recebi esse comentário falando que eu não estava mais indo na igreja e que eu não falava mais de Deus. E que, pelo que eu percebi, vocês estão pensando assim, nossa, a Tati, como agora ela tá feliz, tá com o marido, ela não lembra mais de Deus. Gente, a realidade é muito bem diferente. Deixa eu explicar para vocês o porquê que eu não estou indo mais na minha igreja, tá? E porque eu não tenho falado tanto de Deus. Às vezes, vocês veem aqui o que eu posto, o que eu quero que vocês vejam. Mas não significa que eu não esteja vivendo algo, comendo algo, falando algo, entendeu? Então, gente, essa outra pessoa que eu me casei é da mesma igreja que eu fui. Então, assim, eu tive que sair da igreja, né, para estar ao lado do meu marido novamente. Eu tive que renunciar a 8 anos de estar dentro da igreja. Eu sei que eu amo as pessoas de lá. Eu sei que vão me fazer falta, sim, que eu, né, às vezes eu sinto saudade, sim, daquelas pessoas. Mas, gente, não tem nada a ver eu continuar naquela igreja, sendo que essa pessoa congrega lá também. Não tem sentido eu estar no local que meu ex esteja, vocês estão entendendo? Então, assim, eu já tenho, desde quando eu me separei, eu fui a um culto só e depois eu não fui mais. Depois que Deus começou a me responder e a me revelar que o meu casamento seria restaurado. E aí, gente, eu decidi, né, a renunciar. Eu renunciei a pessoas, renunciei a lugares, porque às vezes temos que fazer sacrifício sim para Jesus. Quando Deus quer nos entregar algo, aí você tá ali e você pensa assim, mas se eu quero receber isso de Deus, eu tenho que sair daqui. Não vou querer não. Então, é por isso que muitas das vezes a gente não recebe a bênção, entendeu? Então, assim, eu renunciei à igreja, de estar na igreja. Eu sei que eu vou sentir falta de pessoas lá que eu gosto muito, né? Mas, gente, faz parte. Eu amo muito mais a minha família, que é o meu marido, os meus filhos, entendeu? Então, assim, por isso que eu não falo mais de igreja. Por esse motivo, porque eu não estou indo mais naquela igreja. E aí vem outro fator. Mesmo que eu não fale de Deus nos meus... Assim, eu falo, gente, eu falo de Deus. Eu só não tô falando de igreja. Isso não quer dizer que eu não esteja orando. Isso não quer dizer que eu não esteja buscando de Deus, porque eu estou buscando sim, tá? Esses anos todos de igreja... não tirou a fé que eu tenho em Deus, vocês estão entendendo? E Deus está muito mais perto de mim de quando eu estava na igreja. Isso é fato, gente. Eu oro todos os dias, toda hora eu estou ali conversando com Deus. Eu estou em planejamento com Deus sobre a minha família. A minha família está guardada do Espírito Santo. Então, assim, gente, eu sou crente e eu descobri que temos que ser crente muito mais dentro da nossa casa do que em igreja, vocês entenderam? Porque por muitos anos eu fui crente na igreja e eu não fui crente dentro da minha própria casa, aonde eu deveria ter sido. Então hoje eu quero fazer tudo diferente, eu não quero ficar morando na igreja como antes, eu não quero me apegar a pessoas como antes.
Eu quero simplesmente me apegar a Jesus Cristo, a ter Ele como meu único e suficiente Salvador, entendeu? Então, para isso, eu tive que renunciar ao local, né, para mim não me encontrar com aquela pessoa. Então, por esse motivo que eu não estou, né, postando nada sobre igreja, gente, porque não tem sentido, né, de eu estar no mesmo local gente, que ele. Assim, eu acredito que, assim como eu, tem muitas pessoas que vão na igreja, estão em todos os cultos. Gente, não tô querendo dizer que é errado ir à igreja de todos os cultos, que não é errado permanecer e firme, vocês entendem? Só que assim, se for para vocês serem crentes dentro da igreja, vivam Jesus dentro da casa de vocês. Que o que me faltou foi isso, entendeu? O que me faltou foi viver Cristo dentro da minha própria casa. E um conselho que eu dou para vocês, não falem da vida de vocês, da vida pessoal, do casamento, principalmente para as pessoas. Falem somente para Cristo, falem somente para Deus. Porque às vezes você tá ali falando para fulano, ai, meu casamento tá assim, 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 e às vezes você quer ouvir para você lutar, e aí de repente você ouve um conselho contrário. Ah, separa, é daqui para pior, é não sei o quê. Então, assim, às vezes, por um conselho ruim, você acaba desistindo de toda uma vida, de todo um casamento, com filhos e tudo mais. Então, assim, gente, agora eu quero fazer tudo diferente. Eu não vou abrir minha boca para qualquer pessoa. Eu não vou expor os meus problemas para qualquer pessoa. Eu não vou falar do meu casamento para qualquer pessoa, entendeu? Porque o que eu vivi, eu aprendi da pior maneira. Então, assim, o meu casamento é bênção, a minha família é bênção, o meu canal do YouTube é bênção, vocês são bênção. Então, assim, gente, eu quero fazer tudo diferente. Eu quero postar minha rotina, eu quero postar que eu tô feliz, que eu tô com a minha família reunida. E eu vou amar a Deus acima de todas as coisas. Eu amo meu Deus acima de todas as coisas. Eu tenho intimidade muito grande com Deus que vocês não têm ideia. Não é porque que eu não venho aqui falar que eu não tô sendo crente, que eu não amo meu Deus. Claro que eu amo meu Deus. E Ele me ama também. E é tanto que Ele restaurou o meu casamento. Então, gente, por favor, fiquem felizes por mim, porque eu estou muito feliz. Talvez vocês, às vezes, me vê triste, mas esse é o meu semblante, gente. Não tem como eu ficar ali sorrindo a vida toda, porque casamento também não é um mar de rosas. Claro que eu vou ter dias difíceis com meu marido, mas eu não vou me abrir com qualquer pessoa. Eu não vou chegar aqui na internet e expor o que está acontecendo no meu casamento, porque o que tiver de acontecer, o que tiver acontecendo, você sabe o que eu vou fazer? Eu vou dobrar os meus joelhos e conversar somente com Jesus, porque só Ele tem a chave da vitória. Só Ele que vai saber me dar um melhor conselho, a melhor solução, o melhor caminho. Vocês entenderam? Outro ponto que eu quero abordar aqui também, gente. Todas as vezes que eu inicio o vídeo, eu fico aqui pegando o meu cabelo, passando a mão. Gente, eu não sei o que é, tá? Eu acho que é mania, só pode. Porque, assim, muitas pessoas comentam, ai, que nojo, ela passando a mão no cabelo, que não sei o que, blá, 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 blá. Gente, é o meu jeito. É o meu jeito, vocês têm o jeito de vocês. Cada um de nós temos uma mania. Eu acho que a minha mania é essa, de ficar passando a mão. Não é querendo, tipo assim, ser a tal, entendeu? É porque é mania, entendeu? E terceiro ponto que eu quero falar aqui também. Teve uma inscrita também que comentou, né, que falou sobre eu lavar roupa, né? Que esse sabão não lava, que não dá espuma. Gente, esse sabão é o melhor sabão da vida. Eu juro pra vocês. E as minhas roupas ficam bem limpinhas, tá? Talvez aí pra vocês achem que vai ficar suja, que vai ficar fedendo, mas não é isso, tá? Pode ser que ele não dá aquela espuma toda, mas o que adianta? O sabão dá muita espuma e não lavar a roupa, como eu vejo, igual o sabão em pó. O sabão em pó ele dá muita espuma, mas não lava totalmente as roupas. Deixa cheirosinha, deixa tudo limpinho, mas não lava assim 100%. Então, assim, o meu sabão, gente, é ótimo, eu gosto bastante. E eu não tenho problema algum com esse sabão, entendeu? Eu já usei lá uns 4 anos. As minhas roupas ficam branquinhas, ainda mais eu que moro na roça. Roupa de criança, vocês sabem como é que fica, muito suja, muita terra, muito encardimento. Mas eu não tenho problema algum com esse sabão. Minhas roupas ficam bem limpinhas. E pra ficar cheirosinha, eu passo amaciante, gente. Eu nunca lavo roupa e nunca coloco no varal sem passar amaciante. Por quê? Porque também
É claro que é muito bom a gente ficar com as roupas cheirosinhas. E esse sabão, como ele é feito de soda, tem aquele cheirinho meio forte, né? Então, se eu não tiver amaciante no dia, eu não lavo roupa, gente. Eu não lavo. Eu compro no outro dia, mas eu não fico sem lavar. E assim, gente, fiquem tranquilos, tá bom? Porque no momento certo eu estarei indo, né? A alguma igreja congregar, porque crente que é crente nunca fica sem congregar, né? Eu venho orando a Deus todos os dias para Deus me abençoar com o local, para me estar congregando, onde eu fique firme. Mas, gente, o primeiro ministério que Deus nos deu é a nossa família. Claro que Deus acima de tudo, mas o ministério aqui na terra que Deus nos dá é a nossa família. Então, gente, lute pela sua família, não deixe que pessoas se intrometam, te dê um conselho maldoso, um conselho ruim, entendeu? Então, quando você estiver perdido por aí, sem saber o que fazer, sem saber por onde lutar, gente, simplesmente ore a Deus e peça a Deus, porque Deus... É somente Deus que pode nos dar a vitória, é somente Deus que pode nos dar o discernimento para qual caminho a gente deve seguir, entendeu? Então, como eu estou hoje? Eu me faço essa pergunta todos os dias. Tati, como você está hoje? Depois de tudo isso que aconteceu, depois de todas essas mudanças, como você está hoje? Gente, respondendo aqui para vocês... qual a Tati que vocês estão vendo nesses vídeos que eu estou postando? Uma Tati mais madura, uma Tati que está orando constantemente em minha casa, né? Eu estou orando constantemente na minha casa. Eu estou priorizando a minha família, entendeu? Eu decidi, gente, priorizar a minha família. Eu tirei pessoas da minha vida, tirei locais da minha vida também. Porque quando eu decidi lutar pelo meu casamento, Deus está lutando comigo, entendeu? Então, assim, temos que se posicionar sim. Se você quer mudança, você tem que se posicionar. Se você quer mudança, você tem que tirar pessoas da sua vida. Você tem que sacrificar lugares, coisas, pessoas. Então, é exatamente isso que eu estou fazendo, entendeu? E depois que eu fiz isso, que eu tirei pessoas, tirei lugares... Gente, eu estou tão leve, sabe? Fez muita diferença eu fazer isso na minha vida, entendeu? Então, assim, eu estou muito feliz com meu marido, com meus filhos. Gente, vocês nem imaginam a felicidade que os meus filhos estão de ter o pai deles novamente com eles, entendeu? Eu sei o que eu vivi longe dele e eu sei a falta que ele fez para os meus filhos. Os meus filhos, às vezes eles não falavam, né, de sentir a falta do pai, mas eu via, a gente que é mãe, a gente sente, então eu sentia todo o tempo que fazia falta sim, entendeu? E eu não queria enxergar, eu simplesmente não queria enxergar, não queria acreditar o que uma família unida, o trauma que isso causa para as crianças, para os nossos filhos, entendeu? Então, assim, eu estou buscando psicólogos para os meus filhos, né, para eles entenderem tudo isso que aconteceu, porque não foi normal, não é normal a mãe separar e se envolver com outra pessoa, depois voltar com o pai de novo. Então, a cabecinha deles estão bagunçada, estão desorientadas, e eu estou procurando psicólogos para eles, entendeu? Então, assim, gente, tá tudo encaminhado, não se preocupe com a gente, tá? Somente assiste os meus vídeos, assistem o que eu estou postando, porque realmente Deus está nesse lar, nessa casa, nessa família. E vocês podem ter certeza que eu nunca vou desistir de buscar Deus verdadeiramente na minha casa e na minha vida. Até porque salvação é individual. Se eu não buscar a minha, quem vai buscar? Entendeu? E Deus só precisa de um, gente, para haver mudança, entendeu? Então, eu estou continuando orando pela restauração espiritual do meu marido, porque eu sei que no momento certo não serei eu, mas o Espírito Santo que vai comover ele para ir à casa do Senhor, para se converter. Então, assim, gente, ninguém muda ninguém. Não perca seu tempo tentando mudar a outra pessoa que está do seu lado, porque não vai mudar. A única pessoa que pode mudar é somente Jesus Cristo e o Espírito Santo, entendeu? Então, assim, Deus está mais presente na minha vida do que antes. E eu vou continuar, né, orando, perseverando pela vida do meu filho, dos meus filhos, do meu marido. E priorizando, gente, sempre priorizando a minha família. Entendeu? Eu quero viver unicamente, exclusivamente para Deus e a minha família.
E assim, gente, o divórcio já tá em andamento, tá bom? Logo, logo serei uma mulher divorciada, já tá muito, 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 muito perto. E o meu marido me pediu em casamento, a gente vai nos casar. Então, assim, uma união que é de 10 anos vai se concretizar, vai ser abençoada por Deus, que vai ser selada pelo Espírito Santo e pela lei dos homens, né? Porque eu creio que Deus não consolidou o primeiro casamento, que foi com aquela pessoa, porque não havia amor. Foi uma união ali da boca para fora, mas o casamento real é o casamento meu e do meu marido, porque são quase 10 anos juntos, entendeu? Então, assim, eu estou de consciência limpa, que eu estou orando, que eu estou buscando pela vida dos meus filhos, pela vida do meu marido. E eu estou feliz, gente, simplesmente feliz, vivendo aqui um dia após o outro, lutando pela minha casa, mexendo na minha casa, que a minha casa está cada vez mais linda. E o melhor de tudo, que eu estou postando para vocês, e eu tenho vocês, né, para interagir todos os dias aqui nos meus vídeos. Gente, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí. Eu nem sei se vocês prestou muita atenção na organização, porque eu falei bastante, né? Mas era detalhes que eu precisava, gente, vir aqui falar para vocês, porque eu fico incomodada, sabe, com certos tipos de comentário. E eu percebi que vocês estavam pensando isso de mim, né? Nossa, a Tati esqueceu de Deus. Nossa, a Tati não fala mais de Deus. E a realidade é outra, entendeu? A realidade é outra. Doeu muito eu ter saído da minha igreja, doeu muito, mas foi preciso, né? Foi preciso. Mas Deus sabe de todas as coisas. A gente não deve buscar a placa de igreja, não devemos ficar presa à placa de igreja. A gente tem que estar somente presa a Deus e não a pessoas, entendeu? Então é isso que eu busco todos os dias. Bom, gente, então eu já terminei de organizar a casa. Olha minha casa, gente. Presta atenção como é que minha casa tá linda, tá maravilhosa. Olha essa cozinha, gente. Olha essa cozinha, meus amores. Aí embaixo da pia eu quero fazer um armário planejado, sabe? Então, assim, tem algumas coisas que eu quero ainda fazer. Essa sala está maravilhosa, entendeu? Depois da pintura ficou uma casa mais ampla, uma casa mais serena, sabe? E é tudo Deus, gente. Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. Todos os dias Deus faz algo grandioso em nossas vidas, vocês entenderam? Então, que Deus abençoe vocês por estar aqui, por estar me acompanhando. Desculpa qualquer coisa, tá? Se eu falei algo que machucou vocês, se eu respondi ironicamente os comentários, mas eu acho que foi essa a melhor forma que eu tive de vir aqui responder para vocês e explicar alguns pontos, explicar algumas coisas. E fique aí com o nosso próximo vídeo, tá bom? Todo dia eu posto vídeo ao meio-dia, vídeo de rotina, mostrando a nossa casa, mostrando a nossa família. E é isso, meus amores. Que Deus abençoe vocês. Gratidão sempre, tá bom? Beijo no fundo do coração de vocês e fico no próximo vídeo. Tchau!